A gente costuma imaginar a maior ameaça à humanidade como algo de cinema, né? Explosões, fumaça, meteoros. Mas, na verdade, a maior batalha da medicina moderna é uma guerra completamente invisível. Nós estamos, neste exato momento, entrando na era pré-pós-antibióticos. E olha, parece um roteiro assustador de ficção científica, mas é o nosso presente mais urgente. É uma ameaça que a gente não consegue ver a olho nu, mas que tem um poder absoluto para reescrever de vez o futuro da saúde global. Uma guerra silenciosa e invisível está sendo travada na palma das nossas mãos, onde bilhões de seres microscópicos evoluem para se tornarem máquinas de sobrevivência impossíveis de matar. É uma frase pesada, não é? É de parar para pensar enquanto a gente segura um celular. Bilhões de seres evoluindo numa velocidade simplesmente aterradora. Aquilo que a gente resolvia com uma pílula barata da farmácia está virando um labirinto sem saída. Nós mesmos estamos criando monstros biológicos que a medicina, infelizmente, já não consegue mais deter. E se engana quem pensa que isso é um papo restrito a laboratórios de segurança máxima. Para termos uma ideia de como isso é real, é só lembrar das notícias recentes aqui no Brasil. Uma marca gigantesca teve que suspender as vendas dos seus detergentes por causa de uma contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. Pois é. Aquela barreira que separava o ambiente hospitalar de alto risco do conforto e da segurança da nossa própria cozinha foi rompida. Mas afinal, o que torna uma superbactéria tão super? Não é o tamanho físico dela, claro. A questão toda é a inteligência genética. Funciona assim: com o uso constante e muitas vezes completamente errado dos nossos medicamentos, as bactérias mais fracas morrem, mas as mais fortes sobrevivem. Elas aprendem. É a evolução acontecendo em tempo real dentro do corpo. Elas criam defesas extremamente robustas contra as mesmíssimas armas que a gente inventou para destruí-las. Ao explorar esse cenário, a gente se depara com alguns vilões bem específicos. Ameaça número 5, Pseudomonas aeruginosa. Essa é exatamente aquela bactéria que contaminou os produtos de limpeza. Ela é uma verdadeira mestre da adaptação que adora lugares úmidos e, o pior, veste uma espécie de armadura impermeável. Sabe os desinfetantes que a gente usa todo dia em casa? Ela praticamente ignora eles. O perigo real acontece quando ela acha uma porta de entrada, como um corte bobo ou uma queimadura. Em bebês, idosos ou em quem está com a imunidade mais baixa, ela faz um estrago enorme, causando desde infecções urinárias até pneumonias fatais. Avançando na nossa lista, ameaça número 4, MRSA ou Staphylococcus aureus resistente à meticilina. O detalhe mais bizarro e perturbador sobre a MSSA é que ela está extremamente perto. Uma boa parte da população simplesmente carrega essa bactéria na pele agora mesmo, sem nem saber. É um passageiro silencioso. O pesadelo começa se ela cair na corrente sanguínea por causa de um machucado pequeno ou em um procedimento cirúrgico. Aí, ela se transforma numa infecção generalizada, devastadora, que ri dos antibióticos de primeira linha da farmácia, consumindo os tecidos internos com uma agressividade implacável. Chegamos à ameaça número 3, KPC, a Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenimase. 50%, metade. Essa é a taxa de mortalidade monstruosa frequentemente associada a KPC. Ela é conhecida como o terror absoluto das unidades de terapia intensiva. Por quê? Porque ela produz uma enzima que age exatamente como um cavalo de Troia genético. Essa enzima neutraliza e destrói os antibióticos mais fortes, aqueles de última instância, antes mesmo que eles consigam agir. O pulmão e o trato urinário viram campos de batalha onde a medicina já entra perdendo. Ameaça número 2, Acinetobacter baumannii. A Organização Mundial da Saúde classificou essa aqui como prioridade máxima, e o apelido dela já diz tudo: a bactéria de ferro. E não é exagero nenhum. Ela tem um poder quase sobrenatural de sobreviver por meses seguidos em superfícies super secas, sem nutriente nenhum. Vamos imaginar um quarto de hospital que foi rigorosamente desinfetado. Ela fica lá, silenciosa, paciente, só esperando o menor contato humano para desencadear um quadro letal de falência múltipla de órgãos. E, finalmente, o topo absoluto. Ameaça número 1, tuberculose multiresistente. O primeiro lugar dessa lista sombria pertence, na verdade, à evolução macabra de uma doença muito antiga. Olha só o contraste. Enquanto a tuberculose padrão a gente trata com 6 meses de medicação, a versão multiresistente exige 2 longos anos de remédios que são extremamente tóxicos para o corpo humano. E ainda por cima com uma chance de cura mínima. E como ela se espalha pelo ar, um simples espirro no ônibus pode transformar o ambiente em uma zona de altíssimo risco.
É a ameaça real de voltarmos à época onde uma tosse persistente era, na prática, uma condenação irreversível. E é aqui que a gente precisa encarar a realidade, porque os números não mentem. Atualmente, a gente perde cerca de 700 mil vidas todos os anos, no mundo todo, para infecções resistentes. Mas as projeções para 2050, elas apontam para 10 milhões de mortes por ano. 10 milhões. Se nada mudar na nossa rota, essas superbactérias vão fazer mais vítimas fatais do que o próprio câncer. Uma cirurgia simples de apêndice pode se tornar um procedimento de risco extremo. O mais irônico e trágico é que a própria sociedade está inadvertidamente alimentando e treinando o inimigo. Como? Tomando antibiótico para tratar uma gripe viral, o que não faz o menor sentido. Ou cometendo aquele erro clássico de não terminar a cartela de remédio só porque os sintomas sumiram no terceiro dia. E não para por aí. Toneladas de medicamentos são despejados de forma preventiva na criação intensiva de gado. Tudo isso cria gigantescos campos de treinamento para essas defesas genéticas se aprimorarem. Mas a gente tem sim o poder de desacelerar esse relógio biológico, e as armas são do nosso cotidiano. A linha de defesa mais crítica que existe continua sendo a boa e velha lavagem rigorosa das mãos, que é a tecnologia preventiva mais barata e eficiente já inventada. Além disso, precisamos do fim imediato da automedicação. E o principal, o compromisso inegociável de completar o ciclo inteiro do tratamento com antibióticos até a última pílula, garantindo que absolutamente nenhum micro-organismo resistente sobreviva. A ciência está numa corrida frenética e exaustiva contra o tempo, mas a evolução bacteriana é implacável. Frear esse avanço não é só tarefa para cientistas de laboratório, mas depende das atitudes sanitárias de cada cidadão. Fica então uma provocação urgente para nós. A nossa sociedade está pronta para adotar essas mudanças indispensáveis hoje, garantindo que as futuras gerações tenham remédios que realmente funcionem? O futuro de toda a medicina depende inteiramente da nossa ação consciente hoje.